Bom dia, estamos de volta ao Espaço Brasil, direto do estúdio da CNI em Brasília, na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26. Este espaço é uma parceria do Governo Federal, da Apex, da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Teremos agora o painel Empreendedorismo e Inovação. Encontram-se em nosso estúdio o Tiago Brasil Rocha, da Green Tech, o Flávio Zaclis, da Barn Investimentos, e Ana Willa Batista, da Greenplat, e David Noronha, da Energy Source. Neste momento, passo a palavra ao Tiago Brasil Rocha, da Green Tech. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Muita alegria estar aqui com vocês, representando a Green Tech América Latina. A Green Tech que nasceu há 3 anos como um evento e vem crescendo e se posicionando como um ecossistema. E aí, um ecossistema que faz o quê? Ajuda as novas tecnologias sustentáveis a se conectar e crescer. É uma necessidade real, eu não preciso ir muito longe, eu sei que vocês estão longe em Glasgow, né, me ouvindo, mas é uma necessidade real aqui, aí e no planeta inteiro. Nós começamos a fazer isso com a visão de que era necessário aumentar as conexões para fazer com que as tecnologias sustentáveis pudessem prosperar. Conexões essas no Brasil, que é um país continental, e global, porque quando nós olhamos os problemas, muitas vezes eles são similares, e as tecnologias que têm alto potencial de crescimento, elas conseguem ser aplicadas em diversas localidades ou regiões. Então, eu fico muito feliz de poder estar falando com vocês e trazer convidados que são pessoas que participam desse ecossistema, como o Flávio, que é um investidor do tema, como a Ana, que representa a Greenplat, que é uma empresa destacada no tema, e o David, representando o quê? Tecnologias que já estão despontando não só no Brasil, mas que estão cruzando fronteiras e ajudando a resolver problemas reais da sociedade e ajudando nas metas climáticas. Apenas para encerrar minha fala final, nós já apresentamos 32 tecnologias sustentáveis para o público. Esse ano, em 22 de novembro, vamos apresentar outras 20 tecnologias sustentáveis e nós já tivemos mais de 700 candidatos. Imaginem o potencial de fomentar essas tecnologias e entregar impacto, entregar redução de gases de efeito estufa e poluição, que é o nosso foco, e tudo isso aliado a bom negócio, porque a visão antiga era sustentabilidade é um custo, é uma regulação, é um controle, é uma obrigação. A visão atual é sustentabilidade é uma necessidade, é uma oportunidade, é o que o planeta demanda e o que a sociedade demanda, e essas empresas que fazem trabalho destacado, elas têm então um foco dos investidores internacionais para poder entregar o que a sociedade precisa. Eu chamo o Flávio para fazer a fala inicial, claro, explicar um pouco sobre ele e o que eles fazem, mas dizer um pouco por que é interessante investir em Green Tech na América Latina, no Brasil. Obrigado, Tiago. Queria agradecer o pessoal do Ministério do Meio Ambiente, a CNI, por estar organizando esse evento, muito bem organizado, e os companheiros aqui de painel, a Ana e o David. E a tua pergunta, Tiago, acho que a melhor forma de responder, existem várias formas de responder, mas a gente tem que, o nosso papel como investidor de tecnologias nascentes e inovadoras é sempre olhar para a tendência futura, encontrar onde existem oportunidades, onde a região onde a gente atua apresenta vantagens competitivas, mas também onde existem ineficiências para a gente poder encontrar as boas oportunidades de investimento. A Barn Investimentos é uma casa de investimentos que atua única e exclusivamente no mercado de Green Techs,
A gente faz investimentos em tecnologias nascentes e procura acompanhar o crescimento dessas empresas conforme elas vão ganhando corpo. Eu acho que é importante definir o que é Green Tech, né, para todo mundo entender um pouco. Nós definimos Green Tech como tecnologias que, aplicadas a um produto ou serviço, reduzam o desperdício, a perda, aumentem a eficiência produtiva e, por consequência, contribuem diretamente com a redução de emissões, né? E voltando à outra pergunta, por que o Brasil e eventualmente a América Latina também é uma região super interessante para a gente olhar para investimentos? E acho que a melhor forma de responder isso é que não tem como o Brasil e a região que está em volta não ser protagonista, né? Teremos que ser protagonista nos próximos 20, 30 anos, quando existe um caminho que já não é mais uma promessa, e sim uma realidade, né, de descarbonização futura da economia, de diversos processos produtivos. Isso talvez alguns anos atrás era muito mais um sonho. Nós estamos aqui discutindo isso dentro de uma conferência mundial importante, porque é uma realidade, né? Existem compromissos que foram feitos do ponto de vista de diversos governos ao redor do mundo, mas também cada vez mais a gente tem visto isso acontecer, esses compromissos públicos de redução de emissões e de net zero, pelo poder privado também, muitas empresas divulgando seus compromissos de forma pública para chegar a net zero nos próximos 15, 20, 30 anos, né? Então, assim, como investidor, isso é obviamente uma tendência, mas também já é uma realidade. A gente já sabe que existe um compromisso mundial até 2050, e a gente também já sabe que as tecnologias não estão disponíveis hoje para que a gente consiga ser um mundo net zero. É um caminho, né? É um processo que vai demorar 30 anos e que, se a gente não começar agora, a gente certamente não vai conseguir entregar. Quando a gente olha para o Brasil, é impossível não colocar o Brasil na pauta e é impossível não considerar o Brasil como protagonista. Do mesmo jeito que existe uma pressão muito grande para descarbonizar, também existe uma pressão que anda em paralelo de se consumir mais e produzir mais. Então, conforme a gente cresce a população mundial, com a expectativa de chegar a 10 bilhões de pessoas até 2050, é inevitável que isso coloque uma pressão nos recursos naturais de uma forma dramática. Então, espera-se que até 2050 a produção de alimentos e comida tem que crescer em 70%. A pressão sobre os recursos hídricos aumentará em 50% a 60%. E a demanda por energia em 60% nos próximos 30 anos. Então, é inevitável o Brasil não ter uma participação muito ativa nisso. Se a gente está falando de crescimento de alimentação e produção de alimentos de 70%, sabe-se que metade disso terá que vir do Brasil. Ou seja, o Brasil será protagonista em uma participação ativa para descarbonizar os processos produtivos futuros. E na Barno, o que a gente tem feito nesses últimos anos, primeiro selecionar, entender, curar quais são as empresas que fazem parte dessa indústria do Green Tech, né? E para isso a gente separou essa indústria em 5 verticais, né? A primeira delas é a agroindústria, agricultura e pecuária e uso da terra. A segunda, transporte, mobilidade e logística. A terceira, indústria limpa e economia circular. E as quartas e quintas, uso de energia e novos materiais. E ao longo desses últimos anos, então voltando à sua pergunta, Thiago, a gente fez diversos investimentos nessas verticais, né? E então investimos em uma empresa chamada Trocafone, por exemplo, que é uma empresa que recolhe lixo eletrônico do mercado, principalmente celulares, e depois recondiciona e revende esses celulares. A gente é foi investidor de empresas que reduziram quase 25% a 30% o uso de pesticida no campo, né? Uma empresa chamada Strider. Recentemente fizemos um investimento na Circular Brain, que é uma empresa que organiza todo o mercado de reciclagem de lixo digital, né? Conectando recicladores com as indústrias. Fizemos investimento também no financiamento da cadeia do Green Tech, né? Numa empresa como a Agroland, por exemplo, que criou métodos de financiar pequenos e médios produtores, que hoje representam 80% da nossa produção no Brasil, né? E que dificilmente tem acesso a crédito, muito menos acesso a crédito para implementar novas tecnologias mais verdes nos seus processos produtivos, né? E assim por diante. Então, a gente tem focado
exclusivamente nesse mercado. A gente entende que o Green Tech no Brasil vai ser uma indústria de destaque, né? Eu costumo dizer que o Green Tech é muito parecido com a inteligência artificial. Quando se lançou a inteligência artificial, as pessoas consideravam a inteligência artificial por si só como um produto, e hoje a gente vê que a inteligência artificial é de fato uma aplicação, uma aplicabilidade. E a gente vê a tecnologia verde, os Green Techs, da mesma forma. Será impossível que empresas e governos olhem para frente e não revisitem seus processos produtivos ou de prestação de serviço sem considerar formas mais limpas de entregar esses processos, serviços e produtos. Então, acho que o Brasil é um grande celeiro de tecnologias verdes, representa uma ótima oportunidade de investimento e talvez até mais importante do que isso, com comprovação de que os investimentos geram altos retornos, como a gente pôde ver aí ao longo dos anos investindo pela Barna. Muito obrigado, Flávio, pela fala inicial. É bastante importante ver que tem alguns fundos iniciando a olhar essa temática toda de investimento no tema, na nossa região. E, claro, é muito importante também conectar cada vez mais os fundos que estão aqui presentes com a temática e com outros investidores internacionais. Com isso, eu gostaria de passar a palavra inicial para a Ana Ayula, que representa a Greenplat, é empreendedora e vai falar um pouco sobre o que eles desenvolveram, os cases de sucesso. E, claro, a Greenplat, ela foi uma das empresas selecionadas no primeiro Green Tech América Latina, em 2019, e que foi uma das mais votadas do dia por conta do que eles fazem. Passo a palavra para a Ana. Obrigado. Obrigada, Tiago. Bom dia a todos. Bom, eu estou aqui como cofundadora da Greenplat, representando o Chico Souza, que é o nosso fundador, e nossos outros sócios, e mais de 100, a gente chama lá de rebeldes, que são a nossa equipe, que estão todos os dias trabalhando com a gente, com a missão de acelerar uma produção mais sustentável. E por que a gente precisa acelerar e tem urgência, né, em acelerar uma produção mais sustentável? Bom, são cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo e se a gente não reverter as tendências atuais, a população vai crescer e o consumo vai crescer e o desenvolvimento econômico vai acontecer, o que é muito bom, mas se a gente não reverter esse cenário de produção que a gente tem hoje, vai ter cada dia mais resíduo sendo gerado, matéria-prima sendo extraída, emissão de carbono, e a gente precisa frear isso. Então, é por isso que a gente nasceu. Nós somos uma tecnologia baseada em blockchain, um software baseado em blockchain que faz rastreabilidade e gestão de cadeias produtivas de ponta a ponta. Bom, ao usar uma tecnologia de rastreabilidade e gestão, empresas e governos têm uma grande vantagem, aí, um salto na gestão, na visibilidade, na clareza dos dados. Para vocês terem uma ideia, no setor privado, quando uma empresa começa a usar uma tecnologia como a nossa, ela alcança aí mais de 20% de redução de perdas produtivas, de benefícios financeiros, 100% de atendimento a requisitos legais, rastreabilidade de resíduos e transparência, rastreabilidade de matérias-primas, e economia também na eficiência, né, na gestão das pessoas. Bom, um case muito interessante que a gente implementou recentemente foi com a Arcos Dourados, né, o case do McDonald's. A gente hoje está fazendo a gestão ambiental de todos os restaurantes da Arcos Dourados do McDonald's aqui no Brasil. São mais de 600 restaurantes e fazer essa gestão nos proporciona controlar mais de 8.000 coletas por mês. Antes da gente entrar com a tecnologia, o McDonald's fazia isso de uma gestão que não estava centralizada. Muitas vezes
as empresas usam Excel. Eu gosto de brincar que hoje a maior concorrente das empresas de tecnologia ainda são os modos bem antigos de atuar, né? Então, realmente, usar papel para arquivar, usar Excel para controlar a informação, usar a pasta ali do Microsoft, né? ou do e-mail, do Outlook, para guardar licenças ambientais, documentos importantes. Então, quando você implementa uma tecnologia que traz toda a gestão na palma da mão, a um clique, dados rápidos e faz uma auditoria em tempo real, você evita meteórico o avanço que você tem na gestão como um todo, né? Então, você consegue ver novas oportunidades de reciclagem, novas oportunidades até de ganho de custo, de ganho de eficiência, e deixa de ter um risco grande de romper com compliance ambiental, né? Um risco de multa e até algum problema de reputação. Então, esse é um case que a gente entrou em todos os restaurantes do McDonald's em 2 meses. Tava o Brasil inteiro, de ponta a ponta, na palma da mão, com dashboards, com relatórios, aí para a empresa fazer a gestão. Um outro case muito interessante, agora migrando para o setor público, foi na primeira prefeitura que nós implementamos o software, no ano de 2019. Para vocês terem uma ideia, essa prefeitura, desde 1988, eles controlavam os grandes geradores de resíduos da cidade em arquivos em papel, e arquivavam isso numa salinha pequenininha. Após a gente entrar com o software em 2019, importante, eram 5.000 empresas que estavam cadastradas como grandes geradores nessa cidade, e a cidade acreditava que, como um todo, haviam cerca de 350.000 empresas, independente de ser pequenos ou grandes geradores de resíduos, que existiam na cidade. Bom, implementamos o software e depois de 6 meses do software implementado, 700.000 empresas hoje estão cadastradas na plataforma. É muita escalabilidade que a gente tem no software e que traz a gestão para a prefeitura, para o município. Com 6 meses de implementação, hoje são de 5.000 grandes geradores registrados, 45.000 grandes geradores registrados. Sabemos que esse número pode alcançar aí 150.000. Isso trouxe benefício financeiro para a prefeitura, que já foi implementado $9 milhões ao ano, podendo chegar em $35 milhões ao ano. 18.000 toneladas de resíduos são monitoradas diariamente, ganho de reciclagem, redução de lixo indo para aterro sanitário, enfim, são inúmeros benefícios, e agora a gente está implementando isso em outros 600 municípios, em outros estados. Então, realmente é um ganho, né, de você sair da gestão do papel manual e trazer tudo, auditoria em tempo real. Eram 19 funcionários que trabalhavam nesse setor, passaram a ser 2. Bom, último case muito rápido. Em 2018, nós fomos reconhecidos pelo Fórum Econômico Mundial como pioneiros da terceira geração de blockchain a nível mundial, né, o blockchain não financeiro. E não foi só um reconhecimento que ficou em 2018. A gente trabalha junto ao Fórum até hoje, e desde o ano passado, né, nesse ano, a gente está lançando uma plataforma de rastreabilidade de CO2, o CO2 Tracing. Então, é um grande projeto aí que vem para as empresas darem mais um salto na gestão de ponta a ponta também das emissões de CO2, podendo trazer todos esses cases, né, de ganho financeiro, de ganho de reciclagem, de produtividade, eficiência, também replicado nas emissões. Bom, obrigada. Muito obrigado, Ana, pelos comentários iniciais. Dá para ver que a tecnologia está aplicada e tem alto potencial para ser difundida em vários outros locais. E uma coisa interessante é que no evento de 2019, muita gente olhava e falava, mas sustentável e tecnologia, isso não é uma coisa para investimento, acho que isso não é um bom negócio. Me parece que isso está dando bastante certo. E falando em bastante certo, eu vou convidar o David para fazer sua fala inicial. David, por favor, se você pudesse apresentar e falar um pouco sobre os cases de sucesso de vocês. Obrigado, Thiago. É uma satisfação estar aqui dividindo esse painel com vocês, ter essa oportunidade de estar com atores de uma transformação, tanto de energia como de meio ambiente, é o que proporciona os nossos negócios.
Estou aqui como representante da EnergySource, sou CEO e founder desta empresa, que nasceu em 2016, com a ideia de promover e disseminar o uso de baterias de lítio para armazenamento de energia limpa e que tivesse um baixo custo. Naquela ocasião, e até hoje, as baterias de lítio, elas são o melhor dispositivo hoje para armazenamento dessas fontes de energia renovável, mas elas têm um alto custo de importação, transporte. O transporte dessas baterias são difíceis e foi baseado nesse desafio de promover dentro do mercado brasileiro uma solução acessível, que nós criamos essa solução que fizesse o reuso de baterias que estavam sendo descartadas no seu primeiro ciclo, né? Então, quando nós falamos de baterias, e as imagens a seguir vão mostrar isso, elas são, a verdade, a chave da transição de matriz energética. Nós estamos deixando de queimar o combustível fóssil e temos, através das baterias, a opção de armazenar essa energia limpa e renovável de uma forma escalável. O mundo inteiro hoje está olhando para esse segmento, tanto para o Energy Storage, mas as baterias também são a chave dessa mobilidade elétrica com zero emissão. Os nossos eletrônicos, nós temos essa liberdade através dos nossos eletrônicos, os dispositivos móveis, porque por trás desse eletrônico tem uma bateria de lítio. Então elas são esse fator crucial para essa transição de matriz energética, mas elas também, de alguma forma, são um problema global. As baterias hoje, quando nós olhamos para ela, principalmente no Brasil, América Latina, que nós não tínhamos nenhuma solução, por exemplo, para o descarte correto dessas baterias, foi assim que nós começamos a entender esse mercado, tanto com o reuso, quando nós olhamos com a oportunidade de permitir o acesso a essa bateria com baixo custo, mas também na outra ponta nós identificamos a dor do mercado em relação ao descarte, porque essa também foi a nossa dor. Nós não tínhamos como descartar essa bateria de forma sustentável. Então, muitas baterias de lítio hoje ainda vão parar no aterro, vão parar nos lixões. Essas baterias, elas são perigosas, né? Uma bateria num lixão, ela pode causar um incêndio, enfim, descartada de forma incorreta, ela pode causar muitos danos ao solo, ao ar, e assim por diante. Então, quando nós falamos das baterias, por um lado, nós temos uma oportunidade incrível de transição de matriz energética, mas, por outro, o descarte ainda era um grande desafio, né, aqui para o Brasil, e a EnergySource, ela adereçou, ela enfrentou, ela viu esse desafio como oportunidade, tanto no descarte, mas com a nossa solução de reuso, nós também estamos adereçando outra dor, que é o consumo, a extração desses minérios, lítio, cobalto, níquel, que são os minérios estratégicos e fundamentais para a fabricação dessas baterias. Nós estávamos, então, dentro do nosso desafio de desenvolvimento de negócio, também com o reuso, dar uma resposta para essa extração. Então, baterias são excelentes para armazenamento de energia, mas, por outro, o descarte também se torna um desafio. Como que nós adereçamos isso, né? Então, no primeiro estágio, nós criamos, através dessa visão de economia circular, o reuso com tecnologia própria. Nós temos um algoritmo que permite a seleção das células que estão ali, que foram descartadas, né? Sejam dos eletrônicos, dos veículos elétricos. Nós passamos por um algoritmo e, assim, temos condições de saber qual é a condição de reuso, e as baterias que nós não conseguimos reutilizar, transformando num novo produto, como vocês podem ver. Essa bateria que está aí na nossa apresentação, ela é distribuída no Brasil pelo maior distribuidor do setor, a Alto Solar, distribui esse produto de norte a sul. Então, de norte a sul, nós temos uma bateria de reuso, servindo aí as fontes renováveis. E quando nós não conseguimos fazer um novo produto de reuso, nós temos um processo único e exclusivo para a recuperação desses metais estratégicos. Níquel, cobre, cobalto, acontecendo hoje, né? Muitas pessoas não sabem. Então, no Brasil já tem. Nós somos os primeiros, aliás, somos os primeiros do mundo a oferecer a solução completa. Porque quando a gente olha para a Europa, Ásia, nós temos empresas que fazem reuso e outras empresas que fazem a reciclagem com a recuperação parcial dos metais. Mas nós somos a primeira empresa do mundo a entregar a solução completa. Nós temos a primeira opção com reuso,
evitando a extração precoce desse minério e, no final da ponta, a recuperação desse metal, desses minérios que voltam para o processo produtivo. Alguns números, né? Então, nós já distribuímos no Brasil mais de 4 megawatts, chegando quase a 5 megawatts de baterias que estão hoje em energia limpa e renovável. Também fabricamos baterias novas, aí temos quase 2 megawatts de baterias entregues no mercado brasileiro, e esse ano, onde nós começamos o processo de reciclagem, nós já fizemos 150 toneladas de baterias recicladas. Baterias que estavam indo para um aterro, baterias que estavam indo para algum lixão, pondo fogo em algum lugar, nós estamos transformando em material estratégico para o governo, para a indústria, que é níquel, cobalto, lítio, manganês, alumínio e cobre, devolvendo para o processo produtivo. E com muito orgulho sendo o primeiro no mundo a fazer isso. No mundo, sim, temos empresas que fazem reuso e outras empresas que fazem a reciclagem. Mas no Brasil nasceu a primeira que faz o ciclo completo, entrega no conceito de circularidade toda essa solução. Nós hoje estamos com mais de 3 mil metros de área industrial, 80 funcionários. E para trazer um case de sucesso aqui, nós pegamos as baterias de descarte do veículo i3, né, da BMW, e transformamos essas baterias numa estação de recarga solar off-grid. Né? Junto com a BMW, estamos agora avançando nessa parceria com outras montadoras. Hoje atendemos a Renault. Todos os nossos processos foram homologados tanto pela Renault na França, pela BMW na Alemanha. Hoje a EnergySource já é um case global. A dor que nós resolvemos é global e os clientes que hoje nós podemos, inclusive, mencionar como a BMW Group Brasil, desenvolvendo um produto em parceria com a WEG e outras empresas grandes para devolver ao mercado aquelas baterias que não tinham um destino, era um passivo ambiental, nós estamos transformando em produto para armazenagem de energia limpa e renovável e, quando isso não é possível, fazer uma recuperação desses metais com 97% de eficiência e com 0 emissão de carbono. A maioria dos processos globais que existem hoje é por pirometalurgia, significa por queima. E nós desenvolvemos a tecnologia por hidrometalurgia, 0 emissão de CO2 na reciclagem das baterias dos veículos elétricos e dos eletrônicos. Muito obrigado, David, pela fala inicial. Dá para entender porque eles foram selecionados para o GreenTech América Latina desse ano, não dá, pessoal? Acho que, assim, quem quiser saber mais sobre eles, dá para assisti-los no dia 24 de novembro, no greentechamericaLatina.com. E agora a gente está mudando o painel para uma discussão que é a seguinte, o que eu proponho para todos é o que é possível fazer para que as novas tecnologias possam avançar na nossa região, no nosso país, o que vocês veem de dificuldade, o que vocês veem de oportunidades. E eu coloco um pouco, já um ponto de vista da própria GreenTech, pela nossa experiência aí com mais de 50 empreendedores, que é a seguinte, não existem muitos fundos que olham o tema de uma forma ampla, então acho que tem oportunidade nesse campo. Acho que falta capital paciente, então assim a indústria no geral sempre olha o curto prazo, e isso razões históricas. E acho que falta conexão, então nós como GreenTech América Latina começamos a fazer isso justo para ajudar aquele pesquisador que fez uma patente revolucionária, ajudar a aceleradora que quer olhar esse tema, ajudar a corporação que precisa de uma solução como um dos cases que foi comentado aqui, a encontrar essa solução, porque às vezes eles querem, mas não sabem, né? E ajudar também o governo a fazer com que isso possa progredir. A nossa crença e a nossa ideia é que o Brasil tem um grande potencial, a América Latina tem um grande potencial e não pode ficar para trás. Então a gente procura fazer isso de todas as formas e ajudar. Mas eu queria ouvir de vocês o que vocês veem disso. Não sei quem quer puxar a palavra aí. Deixa eu começar aqui, do ponto de vista, talvez, da segunda etapa da cadeia, né? Nós
nós somos fomentadores de empreendedores. No final das contas, é isso que a gente faz. Então, Thiago, indo à sua pergunta, né, o que a gente pode fazer para fomentar essa indústria mais, para criar mais incentivo, para ter gente olhando mais para isso? Eu acho que a primeira coisa é fazer aquilo que a gente está fazendo e que você está fazendo através do evento que você está organizando para o final de novembro, que é educar, né? Porque se a gente não educa, as pessoas não têm conhecimento sobre aquele assunto, ou partem de um preconceito que talvez não sejam corretos, né? Então, por exemplo, no meu mundo, que é o mundo de investimento, talvez de cada 10 pessoas que eu converso a respeito de investimento em green tech, sustentabilidade, impacto, a primeira reação muitas vezes é: não, mas isso é filantropia, né? Isso é caridade. E não é verdade. É exatamente o contrário, né? A gente conseguiu corroborar e comprovar ao longo do tempo na Barna que os nossos melhores investimentos até hoje eram os que causavam mais impacto. E a gente já consegue medir isso hoje, né? Porque a gente já está fazendo isso há 8, 9 anos, e algumas empresas que foram investidas pela Barna já tiveram saídas, foram vendidas, algumas viraram plataformas para empresas multinacionais, como é o caso de Strider, por exemplo, que a gente investiu em 2014, que era uma startup de 3 fundadores, e que hoje é a plataforma digital da Syngenta, né? É o caso de AgroLand, que está virando um banco para fomentar o pequeno e o médio produtor, né? A gente tem diversos exemplos disso. Então, eu acho que é importante nós que estamos envolvidos nisso, cada um no seu papel. Então, o empreendedor tem um papel fundamental aqui, porque, no fundo, é o guerreiro que toma a coragem de ir lá e montar um negócio e tomar o risco e tentar vender para alguém e educar as pessoas a respeito daquele produto, né? Nós, como investidores, né, também aceitarmos o risco e fazer parte de uma indústria nascente, estar disposto a ter capital paciente para fazer isso acontecer, e os organizadores da cadeia, como é você, Thiago, organizando isso, né? Então, eu acho que é uma mistura, né, para a gente levar o país adiante, para ser protagonista, para ser líder nesse tipo de iniciativa. Acho que é uma mistura, primeiro, de educação e disseminação de informação e, obviamente, de financiamento, né? Não adianta a gente considerar que a Ana vem aqui, conta a história da empresa dela, o David vem aqui, eu conto a minha história, o Thiago também. No dia seguinte ou no minuto seguinte, a gente volta para o nosso dia a dia, né, de tocar empresas que estão 100% relacionados à capacidade dessas empresas de executar os seus negócios, que estão diretamente relacionados à capacidade de buscar capital para fazer isso acontecer. Então, a forma da gente conseguir propagar isso na velocidade que a gente quer e precisa para que o Brasil, né, suba nesse foguete e seja protagonista dessa indústria de tecnologias verdes, é unir a informação, o conhecimento com acesso a capital, né, um capital de preferência de longo prazo, que permita que os empreendedores consigam desenvolver os seus negócios da forma correta para virarem grandes empresas. Interessante comentar aqui que, por exemplo, quando se trata de gestão de resíduos ou de reciclagem, as pessoas têm aquele preconceito, né? Será que isso dá dinheiro? Será que isso é algum tipo de negócio? E aí, quando a gente pensa, né, no problema, o empreendedor, na verdade, brasileiro e qualquer empreendedor em qualquer lugar do mundo precisa ver a oportunidade. E, de fato, é possível. Está aqui a Greenplant, está aqui a Energy Source, que transformou o passivo de alguém, o problema de alguém, o resíduo de alguém em um material muito valioso, um material muito estratégico. Então, olhando para a sustentabilidade, né, a gente tem a sustentabilidade baseada pelos R's ali, é o momento de repensar, né? Então, os desafios que nós temos é repensar a cadeia de consumo, de reeducar toda a cadeia, a escola, enfim, usar as ferramentas de educação para mostrar que não é lixo, é resíduo e tem como monetizar, né? Basta promover esse ecossistema de inovação, e não é mais um luxo, é uma necessidade, mas tem oportunidade, existem casos e cases como os nossos que provam que investir em reciclagem, em reuso, na economia circular é um excelente negócio. Nós estamos crescendo, dobrando de faturamento, enfim, esse ano, na verdade, praticamente triplicando o nosso faturamento com o que era o lixo, que é um resíduo de altíssimo valor.
Bom, o Brasil é um país maravilhoso. A gente tem muitos talentos, tem universidades excelentes, tem empreendedores raçudos, né, com muita raça, pessoas se dedicando muito para colocar esse país para frente, para sobreviver, para crescer, para inovar. Eu morei na China, morei em Israel, passei pelo Vale do Silício, passei por Stanford, e eu voltei para o Brasil para a Greenplat. E eu estava fora do Brasil buscando tecnologias de impacto em alta escala. E voltei para a Greenplat, porque eu achei a tecnologia mais incrível de todas que eu havia visto. Então, tem muito potencial, tem muito talento aqui dentro do nosso país. Sem dúvida nenhuma, falta investimento, é muito difícil de concorrer, a gente está falando de tecnologia, então o que a gente cria aqui no Brasil pode ser replicado em outros países por outras equipes. Obviamente que a gente tem toda uma propriedade intelectual do que a gente faz, mas o que eu quero dizer é que um investimento 3 vezes, 4 vezes maior que seja feito numa startup semelhante do outro lado do mundo pode trazer muita vantagem competitiva para ela e para o país onde ela está. Então, a gente precisa, né? A minha primeira provocação aqui, bem em linha com o que a gente conversou, é investidores, apostem mais no Brasil. Os números de investimento aqui ainda estão aquém, tem muita oportunidade. Precisa correr esse risco, precisa apostar nas pessoas, nas empresas, nas universidades para fomentar esse mercado. E empresas e governos também apostem nas startups brasileiras, nos empreendedores brasileiros. Contratem pilotos, contratem para escalar, porque realmente existe um pool de talentos aqui que pode ser muito aproveitado. Você comentou, a gente duplicou o número de clientes, saímos de 1.500 para 3.000, agora nos últimos 6 meses, e a gente acabou de passar pela rodada de investimento. Então, óbvio que isso, né, ajuda muito. E também triplicamos o nosso ARR, né, que é uma forma de medir a receita. Então, enfim, eu deixo essa provocação final. Tem uma frase do Jack Ma, fundador do Alibaba, que eu gosto muito, que é provocando os empreendedores. O presente talvez não esteja tão fácil, talvez amanhã seja um pouquinho mais difícil, mas depois de amanhã certamente vai ser incrível e a gente mal pode esperar para ver o futuro que nós vamos criar juntos. Então, deixo o meu agradecimento e as provocações aqui para que a gente aposte no empreendedorismo brasileiro. Ana, muito obrigado. Gostaria de fazer um comentário também aí na própria pergunta que eu coloquei. E relacionado ao que você acabou de comentar, pena que aqui no palco não dê para ter 50 empresas, né, que são as 50 selecionadas em 3 Green Techs América Latina, e muito menos as 700 que enviaram os cases, né? Então, eu acho que isso está totalmente conectado com o que a Ana acabou de dizer, e a gente faz questão de procurar dar oportunidade a todos que têm soluções tecnológicas sustentáveis que podem ajudar nas metas climáticas todas. Então, só faço esse comentário por isso. Eu acho que tem muita oportunidade. E aí, com isso, gostaria de passar a palavra final de cada um de vocês. A gente está com o tempo em cima aqui, o pessoal está avisando. Bom, eu queria agradecer de novo, Tiago, Ana, David. Gostei muito da tua provocação, Ana. Eu acho que é isso mesmo. Para concluir, de novo, com cabeça de investidor, a gente está sempre no meio do caminho entre o investidor e o empreendedor. Eu convido quem está assistindo e quem tem interesse nesse assunto, que venha conhecer os empreendedores, que venha conhecer os investidores que estão envolvidos nisso, que leiam a respeito, que procurem informação, que nos acessem se precisar, mas também alertar que isso não é um movimento que pode acontecer só em escala pequena, né? Então, a gente está falando aqui de empreendedorismo, de inovação, de rodadas de investimento e esse tipo de coisa. Mas isso tem que ser um projeto maior, no meu entender. Tem que ser um projeto de país, porque não adianta também nada a gente investir numa série de startups que olha para a tecnologia se a gente for parar nos gargalos que são existentes, que só podem ser resolvidos, muitas vezes, com investimentos muito maiores e que passam, inclusive, por parcerias públicos-privadas, né? Estou falando de logística, de transmissão de energia, de distribuição, enfim, dos grandes gargalos que o país tem e que, se também não forem sendo remediados ao longo do tempo, as startups que vão crescendo ao longo do tempo vão ficando para trás porque acabam esbarrando em gargalos que são importantes. Então, de novo, eu queria agradecer
Acho que é um assunto super importante, estratégico para o nosso país. Queremos ser parte que faz a coisa acontecer, né? Queremos ser protagonistas disso e que nos procurem, né? Se tiverem qualquer tipo de informação, qualquer tipo de dúvida, a gente está à disposição para dividir conhecimento e dividir oportunidades também. Então, muito obrigado. Bom, minha provocação final aqui, eu convido todo mundo a se inteirar um pouquinho sobre o último relatório do IPCC, que foi divulgado agora em agosto. Ele traz 5 cenários para o futuro, e o cenário mais otimista é que, se tudo acontecer, né, se essa transição toda acontecer, até a metade do século a gente começa a frear a mudança climática, e aí até o final do século a gente alcança, se eu não me engano, é 1,5, que é aquele pouquinho além da meta do Acordo de Paris. Ou seja, é muito urgente tudo o que está acontecendo hoje. A gente não pode deixar para ano que vem, para daqui a 5 anos, para um plano futuro. A mudança precisa acontecer hoje, o investimento, a aposta tem que acontecer hoje. Então, um convite final, quem quiser conhecer um pouquinho mais da nossa tecnologia, que realmente revoluciona toda a área ambiental, pode entrar no nosso site, nosso Instagram, entrar em contato, tanto governos quanto empresas. A gente tem tecnologia que atende aos 2 setores. Obrigada. Também quero agradecer e iniciar dizendo que tem no Brasil, porque é uma surpresa para muitos. Não tem, até então não tinha reciclagem e recuperação e reuso de baterias, mas tem sim, é brasileira. Estamos liderando essa corrida por esse tipo de inovação. E a minha gratidão ao Thiago, aos meus amigos de painel, a Ana. Já estamos cruzando algumas vezes, estamos estudando algumas parcerias. O Flávio, a CNI, enfim, toda a família EnergySource. Lá nós temos 80 pessoas torcendo para esse momento, lutando, dando o seu melhor. Eu tenho certeza que nós temos o melhor time do mundo ali dentro de casa, ligados a universidades. Nós temos parcerias de pesquisa com o Unesp, Instituto Federal, CPQD, CNPq, é uma sopinha de letra mesmo, né? Universidade Estadual de Maringá. São todos pesquisadores brasileiros que acreditam no Brasil, acreditam na tecnologia e acreditam que é possível construir um futuro sustentável. Então, eu encerro com gratidão, dizendo, usando a primeira frase, que tem no Brasil sim, e pode nos procurar energysource.com.br, nas nossas mídias sociais, para entender um pouquinho mais de tudo que nós desenvolvemos. Então, tem inteligência artificial, engenharia química, engenharia eletrônica, engenharia elétrica, tudo num pool. É uma coisa bem interessante e vale a pena conhecer. Muito obrigado a todos. Bem, assim encerramos o painel Empreendedorismo e Inovação, agradecendo aos palestrantes Thiago, Flávio, Ana e David, e parabenizando-os pelas iniciativas. Voltaremos em breve com o próximo painel com o tema Negócios para um Crescimento Verde. Já, diretamente de Brasília, da CNI.